Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Laércio, aqui do canal Gramática com Laércio. Neste vídeo, nós vamos falar sobre redação para concurso público, com foco na banca Sebrasp. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldades na hora de produzir uma redação para essa banca, porque ela tem critérios de avaliação bem específicos, ok? Peguei aqui um tema que caiu na prova do concurso do Corpo de Bombeiro Militar de Tocantins de 2022. Então, a banca deu um tema e cobrou dois aspectos para o candidato escorrer. Então, eu vou dar algumas dicas. Quando a banca fizer isso, o que você deve construir, como você deve organizar o seu texto. E eu separei aqui uma folha de até 30 linhas para mostrar como é que você deve organizar o seu texto, beleza? Olha só, essa redação valia 25 pontos, e aí desses 25 pontos, 1,25 está ligado apenas à apresentação, legibilidade, respeito às margens. Então, olha só, esses 1,25 pontos é bem fácil de você conseguir a nota. Por quê? Quando a gente vai lá para a folha da redação, se você faz um texto legível, isto é, dá para entender sua letra, se você respeita a margem, escreve até o finalzinho aqui da linha, quando você vai passar de uma linha para outra, fazer a translineação, e se você faz indicação de parágrafos, por exemplo, começa o primeiro parágrafo aqui na linha 1 e dá um espacinho. Aí escreve o parágrafo, beleza, e vai até a linha 5. Vamos dar um exemplo aqui, até a linha 5. E aí, quando você termina aqui, na linha 5, você vai começar um novo parágrafo, mantém aqui a mesma distância do paragrafação. Se você faz isso, escreve até o final, respeita as margens, mantém a translineação, tem uma letra compreensível, não precisa ser bonitinha, compreensível, você já vai garantir, basicamente, 1,25 pontos, que está ligado aí à organização e estruturação do texto, apresentação ali da legibilidade, respeito às margens, beleza? Então, já fica atento a isso para você não perder pontos. Tem candidatos que não escrevem até o final, então, vão escrever a redação, ó, deixa eu apagar aqui, vou mostrar para vocês. Então, tem candidato que vai escrever a redação, e aí começa o primeiro parágrafo lá e vem escrevendo e para bem aqui. Aí continua na linha 2, escreve até aqui, na linha 3 até aqui. Esses espaços você não deve deixar. Então, isso já vai tirar pontos na questão da legibilidade. Então, esse 1,25 você já vai perder pontos. Então, ficar atento a coisas bem básicas, bem elementares, que no final das contas vai fazer diferença lá na sua classificação, tá bom? Então, essa redação valia 25 pontos e 1,25 destinado aí à questão da apresentação, legibilidade, respeito às margens. Então, se você for fazer concurso da banca Sebrasp, já garanta 1,25, respeitando aí essas questões que eu comentei, tá bom? Olha só, aí temos aqui a prova discursiva, olha só, a banca deu um tema, feminicídio, causas e formas de prevenção, e ela colocou dois tópicos para você desenvolver. O primeiro tópico valendo 9,25 e o segundo tópico valendo 14,50, beleza? Vou ler o texto aqui para contextualizar e mostrar na prática como é que vocês poderiam desenvolver o texto, dando algumas dicas com base nesse tema, tá bom? Olha só, deixa eu colocar aqui o marcador a laser. Pronto, olha só o que a banca colocou no texto motivador aí. A maioria dos assassinatos de mulheres foi cometida por alguém próximo delas, em geral, parceiros ou ex-parceiros. Em 2021, segundo dados da Organização das Nações Unidas, ONU, no mundo, apenas 11% de todos os assassinatos contra homens foram cometidos por uma pessoa próxima deles. Entre as mulheres, o índice foi de 56%. Esse padrão se aplica ao Brasil, onde, nos últimos anos, houve uma escalada da violência de gênero. No primeiro semestre de 2022, o país registrou 699 feminicídios, uma média de 4 por dia. É o maior patamar da série histórica, iniciada em 2019. O dado, porém, pode estar subnotificado, por se tratar de uma tipificação sujeita à interpretação. No Distrito Federal, mais da metade das mortes violentas de mulheres foi registrada como feminicídio em 2021. No Ceará, foram apenas 9%. A disparidade é um indicativo de que parte dos feminicídios não está sendo registrada como tal. E aí da revista Piauí, 23 de janeiro de 2023, com adaptações. Beleza. Então, olha só. Aqui deu um texto motivador para você entender sobre o que é o tema. É claro,
está falando sobre feminicídio, você não vai copiar dados que estão aqui, tá bom? Porque senão você vai demonstrar que você não tem repertório, não tem argumentação, e aí se você se basear apenas nos textos motivadores, a sua nota em argumentação, em conteúdo vai cair, tá certo? Então, olha só, a banca deu um tema, feminicídio, causas e formas de prevenção. Primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, olha só, o seu texto tem que ser todo sobre feminicídio. E aí você vai falar sobre as causas e as formas de prevenção. Então, quando o avaliador estiver lendo o seu texto, ele já vai procurar se você trouxe algumas causas. Quais são as principais causas do feminicídio? Isso tem que estar bem claro no seu texto. E formas de prevenção, como prevenir? Quando o avaliador estiver lendo o seu texto, ele vai buscar lá quais são as formas de prevenir, né? Como a gente pode prevenir essa questão do feminicídio. E olha só os dois tópicos que a banca pediu, os dois aspectos. O primeiro que vale 9,25, olha só. Fatores econômicos e sociais que contribuem para as altas taxas de feminicídio no Brasil. Então, o que você poderia fazer? Já organizar a sua redação, introduzindo ali sobre o feminicídio no primeiro parágrafo, destacando as principais causas e consequências, sinalizando os argumentos. E aí, no segundo parágrafo, você poderia falar sobre fatores econômicos e sociais que contribuem para as altas taxas de feminicídio no Brasil. Então, esse primeiro aspecto aqui, número 1, já poderia ser, olha só, o segundo parágrafo do seu texto. Então, o primeiro seria uma introdução, uma contextualização sobre o feminicídio e as causas e as formas de prevenção. Você iria contextualizar, não iria desenvolver ainda. E aí, no segundo parágrafo, você poderia separar 6, 7 linhas aqui, das linhas 6 até a linha 11, sei lá, ou até a linha 12, para falar exatamente sobre o tópico 1, que é isso aqui, ó. Fatores econômicos e sociais que contribuem para as altas taxas de feminicídio no Brasil. Isto é, quando o avaliador estiver lendo seu texto, já vai perceber que o tópico 1, esse item 1, já está lá no seu texto, no segundo parágrafo. E aí você não corre o risco de tangenciar ou falar de maneira parcial ou não mencionar isso aqui. Então, essas palavras aqui, ó, fatores econômicos e sociais, altas taxas de feminicídio no Brasil, essas palavras têm que aparecer nesse parágrafo aqui, ó, nesse parágrafo que eu mencionei. Porque quando o avaliador estiver lendo, já vai perceber que você mencionou e falou sobre esse aspecto. Entendeu? E aí o segundo tópico, olha só. Possíveis medidas, deixa eu apagar aqui que está por cima. Segundo tópico, olha só. Possíveis medidas individuais e governamentais de prevenção e mitigação do feminicídio, que está ligado a isso aqui, ó, formas de prevenção. Então, você poderia separar aqui um parágrafo, e é isso aqui você poderia fazer um pouquinho maior até, né, para falar dessas formas de prevenção. Inclusive, né, não tão grande assim, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Inclusive, você poderia até continuar no próximo parágrafo já trazendo uma elaboração crítica. Porque perceba que a banca está pedindo possíveis medidas individuais e governamentais de prevenção e mitigação do feminicídio e as formas de prevenção. Então, você poderia trazer aqui o que as pessoas podem fazer, o que as escolas podem fazer, o que a sociedade pode fazer, o que as organizações sociais podem fazer, o que a Secretaria de Educação, Secretaria de Segurança podem fazer. E aí, trazendo, é claro, os aspectos individuais e governamentais. Então, você poderia até separar, né, sendo mais, detalhando mais ainda, perceba que aqui vale 14,50, vale muitos pontos. Então, você poderia até separar 2 parágrafos. Por quê? Nesse aqui, primeiro, você iria falar sobre a questão, né, eu acho que eu deixei muito grande, deixa eu reestruturar aqui, né? Você poderia, olha só, fazer 2 parágrafos aqui. Um para trazer as questões individuais e outro parágrafo para coletivo, aqui já trazendo o desfecho do seu texto. Então, aqui você iria desenvolver o tópico 2 aqui e aqui. Por que eu iria dar 2 parágrafos para esse tópico? Porque ele vale mais. E tem mais informações para eu detalhar nesse tópico. Olha lá. Possíveis medidas individuais. Então, eu iria falar aqui muitas individuais. Eu poderia começar destacando nesse parágrafo aqui, tá? Nesse bloco aqui. E o segundo, olha só. Medidas governamentais de prevenção e mitigação do feminicídio. Então, eu poderia trazer ações, detalhamento dessas ações, bem parecido com o que o Enem cobra, né? Uma proposta interventiva para resolver um problema. Então, aqui nessa segunda parte, eu poderia trazer as ações coletivas, o que o governo pode fazer, de que maneira prevenir essa questão do feminicídio, né? E aí eu usaria 2
parágrafos para abordar isso, justamente para dar potencializar esse aspecto que vale 14,50. E é claro, sempre usando a ideia de retomar o que você disse lá no primeiro parágrafo. Então, uma das estratégias de construir uma boa redação é já começar com uma alusão histórica ou citando uma lei. Você pode citar a Lei Maria da Penha lá na introdução, retomar no último parágrafo, dizendo que é uma lei que acontece no papel, mas muitas vezes na prática ela não acontece, essa questão de distanciamento, né? Então teria que ter um rigor maior nas leis, na aplicação das penalidades. Você poderia articular muito bem. E esse é um tema que você poderia trazer a Lei Maria da Penha, a Constituição, o Código Penal, poderia trazer dados estatísticos, não só esses que estão aqui no texto motivador, poderia trazer trechos ilustrativos, sempre pensando nas estratégias argumentativas. Pensa comigo, olha só, a banca, o Sebrasp, gosta de dar ali uma pontuação bem alta para a questão de conteúdo, quer saber se você sabe conteúdo. Então, se você traz repertório, cita a Constituição, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, cita ali a Lei Maria da Penha, o Código Penal, traz um livro, traz um sociólogo, um filósofo, isto é, traz muitas estratégias argumentativas, a tendência é que sua nota seja alta aqui. Aí, é claro, você vai perder pontinhos quando você cometer erros de microestrutura, porque o Sebrasp trabalha assim. Macroestrutura é o conteúdo, que são esses dois aspectos, e o tema, que vai lá a nota como um todo. E, é claro, tem 1,25 para legibilidade, apresentação do texto, respeito às margens. E aí vai descontando ali 0, alguma coisinha nos erros de microestrutura que você vai cometer. Aí, quando você estiver escrevendo seu texto, você tem que revisar, tentando encontrar os erros de colocação pronominal, paralelismo sintático, concordância verbal e nominal, acentuação, sinal indicativo de crase, você vai revisar. E a dica que eu dou é o seguinte: escreva um parágrafo e revise. Revise 2, 3 vezes antes de ir para o próximo parágrafo. E revise tentando buscar os erros de microestrutura, que são os possíveis erros que você pode cometer. Às vezes, o candidato sabe grafar a palavra, só que por ele estar ansioso ou não fazer a devida revisão, deixa passar e vai descontando alguns décimos. E esses décimos, a gente sabe que faz toda a diferença lá no resultado final, tá bom? Então, são algumas dicas pensando de maneira mais prática na banca Sebrasp, beleza? Aproveite e faça a redação desse tema. Poste aqui nos comentários para eu ler, ver se você está construindo um bom texto, tá bom? A dica de hoje é essa. Se você não é inscrito no canal, apareceu aqui, não é inscrito, aproveite, inscreva-se. E siga lá no Instagram, laesio_prof, tá bom? Espero ter ajudado com essas dicas, orientações. Até o próximo vídeo. Bons estudos e fique com Deus.